Olá, o Jornal da Câmara já está no ar. Entre os meses de dezembro e janeiro, o ar-condicionado do HPS, o Hospital de Pronto-Socorro, foi alvo de denúncias e reclamações por não estar funcionando. No entanto, nessa última semana, o parque de climatização foi revisado, segundo a instituição, e para sabermos mais informações sobre isso, eu converso agora com o diretor administrativo do HPS, Lisandro Sviernik. Lisandro, seja muito bem-vindo à TV Câmara, tudo bem? Tudo bem, Vanessa. É um prazer estar aqui conversando com vocês, explicando a operação do HPS de Porto Alegre. Diretor, eu fiz aqui um apanhado do que aconteceu, o que gerou esse transtorno, né? No entanto, foram instaladas 2 máquinas novas ali no 3º andar. O problema está resolvido, está parcialmente resolvido? Como é que está a situação, diretor? A situação está remediada, o ar está funcionando 100%, especificamente foi na UTI do 3º andar. Tá? A UTI ela funciona com ar central. Tá? Unidades de saúde, principalmente hospitalares, não podem funcionar com split, porque tem que ter a renovação do ar, então tem que ser ar central. Aquela unidade ela funciona com 4 equipamentos, com 4 compressores, com condensadoras, tá? E 3 pararam de funcionar simultaneamente. Eu acho que foi dia 27, se eu não me engano a data, e a gente colocou nossa equipe toda de manutenção, composta por servidores de plantão, tá? Acompanhando a empresa que presta serviço de refrigeração, da manutenção da refrigeração, sendo que saiu uma empresa no sábado e entrou outra no domingo. Tá? A partir do domingo nós começamos a resolver a situação. Tá? Então, no primeiro momento, a gente tentou colocar as máquinas que estavam lá para funcionamento. 2, uma já estava funcionando, outra a gente conseguiu, e 2 a gente não conseguiu colocar elas em operação. Então a empresa que está nos prestando serviço, ela conseguiu 2 máquinas para backup. Tá? Então ela já colocou, não são máquinas novas, tá? São seminovas, para deixar claro aqui. Mas são máquinas em perfeitas condições que estão lá operando e hoje está dentro da normalidade, operando 100% os equipamentos. Qual é a nossa ideia agora? É trocar. Tá? Trocar esses equipamentos dessa unidade específica, colocar equipamentos novos. Né? Atualmente está remediada a situação, estamos com equipe 24 horas, 7 dias por semana, acompanhando essa unidade. Tá? O que gerou foi o equipamento, ele já é mais antigo, né? A gente tem dificuldade em achar peças, tá? Mas que agora com a troca, que a gente já vai estar discutindo isso aí até com a prefeitura, com o prefeito, para fazer um plano de ação para trocar esses equipamentos e todo o parque de refrigeração do HPS. Tem coisas que são boas, que estão em pleno funcionamento, e tem outras que a gente precisa descartar, e outras que tem como tu manter, fazer uma manutenção preventiva e elas continuarem em perfeito funcionamento. Diretor, eu sei que isso é a parte mais financeira do hospital, mais administrativa, mas gostaria de entender qual foi o impacto desse mau funcionamento do ar ali, tanto para os pacientes, para o bem-estar deles, como também para os funcionários. O impacto vai para as 2 partes, né? O paciente, ele acaba aumentando a temperatura dele, eles fazem febre, então tem um impacto bem profundo para o atendimento e para o servidor, né? Que o pessoal usa uma roupa específica para trabalhar dentro da UTI, acaba ficando um pouco mais quente e acaba o dia fica mais pesado, né? Então, para a gente trabalhar numa área administrativa sem ar já é ruim, imagina dentro de uma área assistencial, onde tu tem que deslocar paciente, trocar roupa de cama, dar banho, esse tipo de coisa, assim. Então tem um impacto bem grande e desgastante. Mas dia 30 por aí já estava 50% resolvido, né? E dia 31 a gente colocou toda a potência dos equipamentos, e hoje está ali, deve estar beirando 20 graus, 22, que é uma temperatura adequada, nem para sentir tanto frio, nem para sentir calor.
Diretor, existe uma informação por parte dos funcionários de que nos verões é recorrente essa falta de ar-condicionado ou esses problemas, talvez até pelo equipamento velho. Isso é verídico? O que está sendo feito para evitar que situações como essas aconteçam, tendo em vista que o verão ele se estende até meados de março, né? Assim, ó, no verão de 2022 a gente não teve ocorrência, tá? Funcionou perfeitamente. Esse ano começou em dezembro no segundo andar, tá? Que é um outro equipamento que controla todo o segundo andar, é o chamado chiller, que funciona com água gelada. Ele manda para uma evaporadora que vai mandar para todas as unidades. Ele deu problema, tá? Então a gente remediou em dezembro e agora foi uma outra unidade específica que acabou dando problema. A gente tem investido em infraestrutura do hospital, tá? Em 2021 e 2022 a gente investiu 12 milhões em infraestrutura, tá? Mas lógico, tu não consegue equacionar todos os problemas. Nós temos ar comprimido que estamos trocando, transformador da subestação elétrica, a gente tem também equipamentos médicos hospitalares que tu também tem que manter eles atualizados. A gente trocou todas as camas do hospital por camas elétricas. O hospital não tinha cama elétrica, eram camas manuais. Então, praticamente todo o hospital está com cama elétrica. Nós tínhamos uma única unidade de UTI pediátrica, tá? E reformamos ela e ampliamos, criamos uma enfermaria pediátrica com mais 7 leitos. Tá? O que acontecia antes? As crianças recebiam, não precisavam mais ficar dentro de uma UTI, ou ir para uma enfermaria com adultos, que não é o adequado, tá? Ou continuava ocupando um leito de UTI. Hoje elas têm uma ala específica que é a enfermaria, que não são pacientes que estão numa situação tão grave. Então tem essa recuperação, foi investido aí 3 milhões. A gente tem uma obra prevista para a troca do telhado do HPS, tá? Uma obra que vai custar 5 milhões. E essa obra contempla a climatização da UTI de Queimados. Tá? A UTI de Queimados ela tem uma climatização diferenciada. Né? Dos 5 milhões que eu vou gastar nessa obra, em torno de 3 deve ser só em climatização. O paciente queimado ele tem que ter 100% da renovação do ar. Tá? Ou seja, tu vai captar da rua, por exemplo, num ambiente de verão, 35 graus, tu vai captar aquele ar a 35, vai transformar em 20 e vai descartar aquele ar que tu transformou em 20. Então é um processo contínuo e tu tem que ter um ar específico para cada leito. Tá? E não é split, é ar central. Então assim vai ter um custo elevado, mas a gente vai atender as normas que preconizam o atendimento do paciente queimado, que aliás, até aproveitando a oportunidade, né, o HPS é uma das únicas portas para o estado que está atendendo queimados. Tá? O hospital agora de Rio Grande anunciou que vai fechar a ala de queimados, mas nós continuamos atendendo, que é um paciente caro, né, e 75% a 80% desses pacientes são de fora de Porto Alegre. Inclusive, falando um pouquinho sobre a história do HPS, né, diretor? O HPS é uma instituição com quase 80 anos de história, né, referência em questões de trauma também. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre como que é o dia a dia do hospital, quais são as principais demandas, né? O senhor já falou um pouquinho para a gente. A gente tem, ano que vem faz 80 anos, agora faz 79, né? Então é um hospital que vai completar 80 anos. E é um hospital referência em trauma, tá? A gente atende em torno de 300 pacientes por dia. E esses pacientes, em sua maioria, são leves, mas chegam traumas agudos. Então, por exemplo, oftalmologia para trauma oftalmológico. Tá? Nós somos a única porta que fica 24 horas por dia, 7 dias por semana aberta. Tá? Nenhum outro hospital tem essa especialidade. Então nós mantemos em torno, acho, de 12 especialidades para atender urgência. E tu tem que ter essas pessoas, se tu vai atender um, se não vai atender nenhum, se tu vai atender 10, então tu tem que ter esses profissionais, neurovascular, traumatologista. Então, se eu não me engano, são 12 especialidades que a gente mantém 24 horas por dia, 7 dias por semana. O senhor comentou com a gente aqui a questão dos investimentos que vão ser feitos, principalmente na parte de refrigeração, na ala dos queimados, mas eu gostaria que o senhor ampliasse um pouquinho mais o que está previsto de melhorias para os próximos anos aqui, diretor. A gente tem feito investimento em infraestrutura.
Tá? Só que a gente, como eu falei anteriormente, foram 12 milhões em 2 anos. Tá? Só que tu não consegue priorizar só uma área, tá? Porque o hospital a gente tem que ser visto como um todo. Eu preciso de equipamento médico hospitalar, eu preciso de infraestrutura. A gente trocou, por exemplo, estava trocando o sistema de ar comprimido. O ar comprimido é essencial para que funcione os ventiladores pulmonares, conhecidos como respirador. Sem o ar comprimido eles não funcionam. Até existem alguns respiradores que funcionam sem ar. Mas, basicamente, o ar comprimido precisa. Então, foi um custo de 1 milhão. Tá? Deve estar sendo instalado. O equipamento que o HPS tinha ali estava ali em torno dos 20, 25 anos em funcionamento e consumia muita água. A gente colocou um equipamento até que o que venceu a licitação consiga instalar, porque é um equipamento que é montado. A gente já notou uma economia de 500 a 600 mil litros de água por mês. Tá? Isso aí dá em torno de 15 a 20 mil reais por mês em economia com água. Está previsto agora a gente continuar esse investimento em infraestrutura. Então, principalmente na parte de climatização também, tá? Que é uma das coisas que fazem parte. Então, mas nós temos climatização, tem sistema de vácuo, temos a avaliação elétrica que tem que ser feita do hospital. Nós já temos um relatório com o que tem que ser feito por engenheiro eletricista. Até o final de fevereiro, a empresa que hoje presta serviço na refrigeração vai nos dar um laudo, conforme eu falei no começo ali, do que dá para aproveitar, o que tem que ser descartado, tá? E o que tem que ser comprado novo. Tá? Até para, de um tempo para cá, a tecnologia vai avançando e nem sempre os equipamentos que nós tínhamos a gente precisa manter eles. Pode ter outras tecnologias, que talvez com mais eficiência energética, que possam atender o HPS. Então, até no final de fevereiro, a gente vai ter esse laudo. Aí apresentamos para o prefeito, para o secretário, assim, os valores. Tá? E a decisão fica com eles para a gente fazer um plano de investimento. Olha, esse ano a gente troca isso, ano que vem troca aquilo e assim vai. E esses valores, diretor, eles vêm do governo municipal, governo estadual? Como é que são as contrapartidas para vocês? Basicamente, quem mantém o hospital é o município. Tá? Mas a gente tem muita emenda parlamentar. A gente pode utilizar de emendas e a gente fez boa parte desse investimento em infraestrutura com emendas. Só que emendas é uma coisa que não é concreto, tu não consegue ter ano que vem eu vou ter isso de emendas, não. Então daí vai do parlamentar destinar para o HPS ou não. Aproveito também então para que o senhor fale a importância, né, que os nossos parlamentares aqui daqui a pouco surgiram emendas, né, diretor? Sim, o HPS, como eu falei, uma porta de entrada para muitos pacientes, tá? Independente de classe social, de ter dinheiro, não ter dinheiro, ser rico ou ser pobre, o HPS atende. Até porque no momento que a pessoa sofre um acidente, ninguém vai olhar se tem cartão de convênio ou não. Manda para o HPS que atende 100% SUS. Tá? A gente não recebe recurso de convênio, então é 100% SUS, recurso da prefeitura, recurso do Estado e recurso da União. O Estado, inclusive, a gente está tendo uma redução de repasse por conta do programa Assistir, tá? Que o governo do Estado implementou e não premiou também as instituições que atendem urgência e emergência, tá? Porque nós temos um custo elevado em manter uma estrutura para atender todo tipo de especialidade, mesmo que tu tenha ou não tenha. A gente gosta de fazer muita comparação do corpo de bombeiros. A gente não mede se a cidade tem que ter um corpo de bombeiros pela quantidade de incêndio. O corpo de bombeiros tem que estar ali disponível, e assim é o HPS. O HPS tem que estar à disposição, tá? Quando tiver tragédias, quando tiverem acidentes, e assim vai. E basicamente é o HPS e o Cristo Redentor em Porto Alegre. E agora estão atendendo basicamente toda a região metropolitana. Então a gente carrega esse peso e tem custo. Então fica aqui o apelo para que os parlamentares possam destinar parte dos recursos deles são para ser investido em saúde, então que enxerguem o HPS que ele atende basicamente a região metropolitana. Tá? E a região metropolitana deve estar composta aí em torno de 5 milhões, 6 milhões de habitantes. Tá? Então fica a dica, tá? Querem mandar uma emenda, manda para o HPS.
Então, né, diretora, a gente reconhece a importância que tem o funcionamento do ar, tanto para a questão da renovação do ar, né, para evitar que problemas surjam ali, bem-estar das pessoas. Então, um problema remediado, queria que o senhor deixasse seu recado final. Agradeço também por esse apelo feito aos parlamentares. Não, eu deixo o recado que assim, a gente tem trabalhado para melhorar a infraestrutura do HPS. Né? Não há desleixo, ocorrem problemas, tá? Como ocorre na nossa própria residência. A gente tenta remediar o mais rápido possível. Tá? A gente sabe da necessidade que tem, por exemplo, um ar-condicionado, um ar comprimido, uma caldeira, o vapor, então o sistema de vácuo, a parte elétrica funcionando. A gente tem feito intervenções e tem feito um planejamento para investir nessas áreas que elas ficaram algum tempo, já estão com algum tempo de uso, tá? Mas existe um planejamento, existe como é que eu vou dizer, um mapeamento do que tem que ser feito. Tá? A gente vai atrás dos recursos para que seja colocado. Então, o HPS está atento e continua com as portas abertas para toda a população. O HPS não fecha suas portas. Tá? Quem precisa de atendimento sempre vai ter as portas do HPS de Porto Alegre abertas. Então, diretor, muito obrigada pelas informações e também pela participação. Obrigado, eu que agradeço. Então, fica dado o recado do diretor Lisandro. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui, mas você pode rever esse e outros programas nas nossas redes sociais e também no nosso canal no YouTube, que aparece aqui na sua tela. Muito obrigada pela sua companhia e uma ótima semana.